Capítulo 10. O porto de Hamburgo era um caos em meio ao qual se assomava o enorme transatlântico preto, branco e vermelho, como uma enorme massa de ferro flutuante. Elas saíram do carro carregando as malas e abriram caminho através da multidão. Amanda tentou se orientar no meio da aglomeração de pessoas que corriam em diferentes direções. Uma banda tocava uma destoante marchinha de despedida, enquanto se ouviam ordens e gritos de adeus. Viera e Lina olhavam admiradas o tamanho do navio que as levaria para a ilha do tio comunista. Amanda tentava identificar em meio a toda aquela gente aqueles que estavam partindo e aqueles que, como ela, ficariam para trás. Ela se juntou a uma fila que conduzia os eleitos a um posto de controle, antes que pudessem subir pela passarela flutuante, oscilante e escorregadia. No final da fila, 3 soldados examinavam com atenção os documentos e os carimbavam. Sim, todos os documentos estavam em ordem. Ela tinha os passaportes das meninas. Sabia que algo estava faltando, mas não conseguia identificar o que. Na frente dela viu um homem e uma mulher com cerca de 50 anos, sem bagagem e vestindo trajes escuros. Eles se viraram para ela e sorriram. Nós somos os Maier, a mulher se apresentou, ao notar o olhar insistente de Amanda. Frau Maier, minha filha mais velha estará viajando sozinha, disse Amanda sem que Viera ou Lina a ouvissem. Meu nome é Amanda Sternberg, ela disse depois de uma pausa, forçando um sorriso. A mulher recuou e a fitou com um olhar de repreensão. Não temos escolha, Amanda se justificou. A mulher continuava sem entender. O marido ignorava a conversa entre elas. Frau Maier, por favor, eu lhe peço, cuide da minha filha. Amanda implorou. Não tenho mais ninguém a quem pedir. Meu irmão estará esperando por ela em Havana. Quando a fila avançou, Frau Maier olhou para a menina, que ainda estava fascinada pela banda, tocando marchas militares abafadas. O nome dela é Viera, disse Amanda, apontando para a filha. Ela é mais velha, conseguirá resistir. Já vai fazer 6 anos. Lina ainda é muito pequena, tem apenas 4. A mulher assentiu em silêncio. Uma luz suave se acendeu em seus olhos. Amanda entendia sua rejeição anterior. Frau Maier devia tê-la questionado como mãe. Como ela podia abandonar a filha nas mãos de 2 desconhecidos? Mas ela mesma estava embarcando naquele navio em desespero, e a situação de Amanda era sem dúvida ainda mais desesperadora. Não acho que você esteja fazendo a coisa certa, ela disse, mas farei tudo o que estiver ao meu alcance, para que sua filha não se sinta sozinha. A voz dela era firme, como se quisesse repreender Amanda. Mas quem era ela para fazer isso se todos no porto, inclusive ela e o marido, estavam fugindo daquela barbárie devastadora, deixando para trás tudo o que conheciam? O policial pegou os documentos dos Maier e carimbou um J vermelho nos passaportes. Ao lado dele, outro oficial pediu os documentos de Amanda. Ela lhe entregou o passaporte e a autorização de desembarque de Viera. Com o J carimbado, elas se dirigiram para a passarela flutuante. Os Maier deram um passo para o lado, abrindo espaço para Amanda se despedir. Eles não tinham ninguém em Hamburgo de quem se despedir. Viera e Lina não conseguiam entender o que estava acontecendo. A mãe
havia tomado a decisão no último minuto. As irmãs ainda pensavam que deixariam a Alemanha juntas para começar sua aventura na ilha. Amanda se inclinou para a filha mais velha, queria que ela ouvisse bem para entender e que pelo menos a perdoasse. Tirou uma caixinha de joias púrpura da bolsa e pegou 2 correntes de ouro com a estrela de Davi. Escolheu a que tinha o nome de Viera. Colocou-a de Lina de volta na caixa e guardou a caixa na bolsa outra vez. Viera, você é a mais velha. Ela olhou a filha nos olhos enquanto colocava a corrente em volta do pescoço da menina. Não acredito que Lina sobreviveria à viagem. Os lábios de Viera começaram a tremer. Seus olhos se encheram de grossas lágrimas. Mama! Ela implorou. Lina ainda estava olhando fascinada para tudo que acontecia ao seu redor no porto. As ondas quebrando contra a proa do navio, o balanço da passarela flutuante e a banda desafinada que ainda abafava os gritos de adeus. Sempre estarei com você, dia e noite, disse Amanda, tirando o livro de botânica da bolsa e arrancando dali um punhado de páginas amareladas. Ouça, Viera, vou guardar estas folhas. Vou escrever para você todas as manhãs, enquanto estivermos longe uma da outra. No dia em que as páginas terminarem, nós nos encontraremos novamente, eu prometo. As 3 se abraçaram e se beijaram. Mama ama você. Sempre estaremos juntas. A corrente de vocês e a minha nos unirá. É um presente de Papa, disse ela, tocando a estrela de Davi. Olhe, Viera, Frau Maier está esperando você. A menina se afastou da mãe, caminhou até a passarela, deixou escapar um suspiro e subiu, com os olhos cravados no chão. Seu coração não estava batendo, ela não estava com medo. Não havia como contar as batidas absurdas do seu coração. Amanda procurou a caixinha de ébano na bolsa, dobrou as páginas do livro de botânica e guardou-as dentro dela. Lina olhou para a mãe com desespero. Não havia o que perguntar. Pela primeira vez, ela não sabia o que dizer. Frau Maier se virou, os olhos agora cheios de compaixão, e lhes lançou um sorriso de compreensão. Ela entendia. O que eu fiz? Amanda gritou em silêncio, o rosto contraído, mas sem suspiros ou lágrimas, enquanto assistia à filha mais velha desaparecer no infinito, entre os que iam se salvar. Ela foi subitamente assaltada por dúvidas. Estaria condenando a filha mais nova? Embora a estivesse protegendo do desconhecido, estava expondo a menina aos tormentos que estavam por vir. Abrindo os olhos, gravou os detalhes na memória. Era 13 de maio de 1939, 8 horas da noite. Lina agarrou-se à mãe, incapaz de compreender porque tinha sido obrigada a permanecer em terra. O que eu coloquei na mala de Viera? Qual foi a última coisa que ela comeu? Ela vai passar frio. Será que pode ficar com febre em alto mar? Sim, ela tem vários vestidos, 2 pares de sapatos, mas as roupas logo vão ficar muito pequenas para ela. Meu Deus! Amanda queria parar o tempo, gritar, para que lhe trouxessem a filha de volta, mas o apito do navio a fez perceber que já era tarde. O navio começava a se afastar do cais. No convés principal ela podia distinguir
os rostos angustiados daqueles que estavam fugindo. Não conseguiu ver Viera ou Osmaier. Imaginou a filha sozinha em sua cabine de primeira classe, desfazendo sua pequena mala de couro com um sorriso. Sim, ela estava sorrindo. Amanda disse a si mesma. Segurando a mão gelada de Lina, ela virou as costas para o navio, para Osmaier e para a filha. Leitura da carta. Outono de 1939. Minha pequena Viera, os dias aqui ficam cada vez mais cinzentos. Todas as manhãs o sol luta para se levantar. Às vezes consegue, outras vezes não, permanecendo escondido entre as nuvens. Não tive notícias do tio Abraham, mas atualmente o correio não é uma prioridade. Teria que esperar mais um pouco. Eu estava esperando ansiosamente notícias suas e verificava a caixa de correio todas as noites, até que poucos dias atrás, a primeira carta que enviei a você foi devolvida para mim. Vou enviá-la junto com esta, e esta com todas as outras que mandarem de volta, porque Mama nunca vai desistir de você, pode ter certeza disso. Estamos em guerra. O mundo está em guerra, mas felizmente estamos protegidas nesta aldeia, numa chácara longe das grandes cidades. Não acho que seremos encontradas. Sua irmã Lina está crescendo e seu francês melhora a cada dia. Você deveria ouvi-la falar, parece uma francesa da região. Começamos a frequentar uma igreja, embora quero que saiba que eu acendo uma vela para você todas as noites. Seguro minha estrela de Davi como se fosse a sua, e posso sentir você em cada uma das suas pontas, na palma da minha mão. A essa altura, você já deve estar falando espanhol ou pelo menos algumas palavras neste idioma. Quero que você escreva para mim, em seu novo idioma. Escrevo para você no início da manhã, porque sei que é quando você estará indo para a cama. Descanse um pouco, minha pequena Viera, e todas as manhãs deixe que o sol seja o seu guia. Nós nunca vamos deixar de pensar em você, mesmo que deste lado do mundo o dia nunca amanheça. Com todo o meu amor, Mama. Parte 3. O Refúgio. Haute-Vienne, França, 1939-1942. Capítulo 11. Claire Duval temia o esquecimento. Primeiro a mãe dela, depois o pai e por último o marido tinham se refugiado na névoa espessa da falta de memória, fechando a porta para o passado. Por fim, todos os três tinham terminado por não reconhecê-la mais e perdido a capacidade de falar, passando o tempo gesticulando sem expressão. Posteriormente deixaram de andar e se enrodilharam como bebês recém-nascidos, retornando à semente. Ela amava a imagem do marido, Jérôme Olivier, um homem nobre, de olhos bondosos, que era amante das plantas exóticas e dedicara a vida ao estudo da botânica. Mas ele tinha ficado irascível e violento, consumido pela velhice mais devastadora, acamado, com o corpo cheio de escaras e cada vez mais debilitado. Jérôme reagia à dor com um sorriso fixo e gelado, que causava calafrios em Claire cada vez que ela se lembrava. No entanto, ela se obrigava a fazer isso, a recordar cada detalhe, a reviver os tempos radiantes e amargos, a atravessar labirintos, na esperança de que essas memórias não assombrassem seus sonhos. Claire tinha medo dos sonhos. Eles eram a única coisa que ela se permitia esquecer. Ultimamente vinha tendo pesadelos recorrentes. Acordava banhada em suor e tentava apagar as mensagens difusas do sonho, em que colocava a vida da filha em perigo. Ela abria os olhos e acordava trêmula,
dominada pelo medo. Tudo começara no dia em que recebera a carta de Julius Sternberg, pedindo um favor que se sentira obrigada a atender. Concordara em receber sua esposa, a filha de um dos melhores e mais antigos amigos do marido. Era seu dever cristão, ela pensava e repetia para si mesma até cansar, tentando se convencer de que não estava cometendo um grande erro. Não podia abandonar Amanda e, ainda assim, também precisava proteger a própria filha. Ela ainda se lembrava do marido enviando antigos livros franceses de botânica para o Jardim das Letras em Berlim. Os dois homens amantes das plantas tinham trocado uma longa correspondência. Depois da morte do pai de Amanda, Jerome mergulhara numa tristeza profunda e aos poucos tinha sucumbido à perda de memória. A demência o consumira até a morte. E depois disso, Claire se dedicara inteiramente à criação da filha pequena. Agora, ajudando Amanda, ela sentia que estava pagando uma dívida que devia ao marido. Ao se levantar da cama naquela manhã de maio, ela inspirou com força o ar quente do verão que se aproximava. Depois de orar em silêncio, regou as violetas da floreira da janela ao lado, da porta da frente e fez um buquê de flores silvestres. Depois, colocou o buquê num vaso em cima da mesa, como um sinal de boas-vindas a Amanda, que conhecia apenas através de breves cartas e referências amigáveis. Ela tentaria ajudá-la a se recuperar da angústia do abandono, da dor de ter enviado suas duas filhas num navio cheio de almas atormentadas, rumo a uma ilha perdida no oceano. Espreitando pela porta da frente instantes depois, ela pôde ver uma sombra oscilante à distância. Daniele! Gritou em voz alta. Alarmada, a filha correu até ela. Mamã! Você não me contou que Madame Sternberg viria acompanhada de outra pessoa. Claire colocou o braço em volta dos ombros da filha sem dizer nada e começou a acariciar os cabelos dela. A primavera estava no auge. Vermelhos, laranja, amarelos e verdes venciam o cinza, que recuava. A mulher e a criança que se aproximavam, com pesados sobretudos, pareciam arrastar com elas o inverno, fora de época. Daniele agarrou-se à mãe, enquanto ambas aguardavam na porta. Amanda deu um passo à frente, sorrindo com timidez, e Claire ajudou-a a tirar o casaco empoeirado. Quando se abraçaram, ela pôde sentir o corpo frágil e emaciado daquela mulher que respirava devagar. Daniele, esta é Madame Sternberg, Amanda... E ela hesitou como se esperasse pela confirmação. E esta é a filha dela. Lina, a recém-chegada, revelou, olhando para o chão. Viajou sozinha no navio. Por alguns segundos, as duas meninas olharam uma para a outra com curiosidade, trocando sorrisos tímidos. Em questão de segundos, elas se abraçaram e Daniele pegou Lina pela mão, desaparecendo, casa adentro com a menina. Amanda se virou e olhou para trás, como se perguntando se alguém poderia tê-la seguido. Uma fantasia fugaz passou pela cabeça dela. A filha fugindo do navio, pulando nas águas frias do rio, em Hamburgo, e nadando até a margem, determinada a não se separar delas. Mas Viera não sabe nadar, ela disse a si mesma. O tempo vai passar rápido, você vai ver, disse Claire com serenidade. Ela conduziu Amanda até a sala de jantar, impregnada com o aroma doce de creme,
e canela do bolo de boas-vindas que tinha assado. Tudo o que posso fazer é esperar, disse Amanda, espalhando as páginas soltas do livro de botânica sobre a mesa. Viera é a mais velha. Dei a ela o livro, mas rasguei estas páginas quando nos despedimos. Vou usá-las para manter contato com ela. Quando as folhas terminarem, nós nos encontraremos novamente. Ela sorriu com ironia. Isso é o que prometi a ela. Já ouviu falar de uma mãe que não tenha cumprido as promessas que fez a um filho? Viera vai ficar bem, Claire respondeu. Ela se levantou e voltou com uma xícara de chá de camomila e uma flor seca de anis estrelado, flutuando na superfície. Você fez o melhor que podia. Elas ficaram em silêncio por alguns minutos. Com paciência, Claire observou gestos distantes, o olhar perdido e os suspiros constantes daquela desconhecida a quem havia oferecido refúgio. Amanda já achava difícil recordar a viagem de Hamburgo para Haute-Vienne, a longa espera na plataforma ferroviária. Se ela tinha dado de comer à filha ou não, ou mesmo se tinham bebido água. Sua lembrança mais recente era do apito do condutor do trem, ao gritar o nome da aldeia em que haviam chegado. Claire levou-a para o cômodo que seria seu quarto, atrás da sala de estar. Amanda se viu num abrigo temporário com vigas de madeira precárias, paredes descascadas, portas e janelas quebradas. Uma casa cheia de sombras e feixe de luz, infiltrando-se através de rachaduras e buracos. Seu quarto tinha paredes verdes emboloradas, mas os lençóis recém-passados eram impecavelmente brancos. Ela tentou sorrir, mas seu rosto não obedeceu. Sozinha no quarto, incapaz de chorar, Amanda foi engolfada pela dor. Uma dor física palpável, como a de um braço que conserva a lembrança de uma mão ausente. Pegando uma das folhas do livro de botânica sem olhar a ilustração da flor, ela tentou escrever uma frase aleatória no espaço vazio, sentindo como se naquele momento sua alma estivesse se separando do corpo. Ela se ergueu no ar e bateu contra as vigas do teto de madeira. Podia ver seu corpo inerte embaixo, diante do papel em branco, a caneta na mão, esperando uma inspiração para saber o que poderia dizer à filha abandonada. Minha pequena Viera, escreveu em alemão, a língua que havia jurado nunca mais falar. Será que seria melhor escrever em francês? Pensou. Sua escrita era instável, com letras cheias de arabescos pesadas e desiguais. O medo aparecia-lhe também. Faz apenas algumas horas e sua mama já sente sua falta. Ela tinha que dar um sinal a Viera, alguma indicação de que se encontrariam um dia outra vez. Verão de 1939 conseguiu escrever, uma data tão vaga quanto seus pensamentos. Ela não tinha ideia de quando seria capaz de terminar a carta, que atravessaria parte da França e todo um oceano antes de chegar às ruas tórridas de Havana. Ela adormeceu, ainda segurando a caneta, a cabeça a poucos centímetros da folha de papel. Pouco depois da meia-noite, Claire ouviu alguns sons abafados. Cruzou silenciosamente a sala de estar às escuras. Chegou ao quarto de Amanda e colocou a orelha na porta. Ela percebeu que Amanda estava cantando algo que parecia uma canção de ninar. Guten Abend, gut Nacht, mit Rosen bedacht, mit Nageln bestek, schlüp unter die Deck, morgen früh wenn Gott will, wirst du wieder Jacquet. Com seu alemão precário, Claire decifrou. Entre aspas, rosas e cravos sob a colcha.
e com a graça de Deus você vai acordar de novo amanhã. Amanda levou 6 semanas para completar a primeira carta. Não podia se permitir nenhum erro. As preciosas folhas do livro que mutilara não poderiam ser desperdiçadas. Cada palavra, cada frase tinha que ser cuidadosamente calculada. Era vital perceber que reação causariam na filha, sozinha e perdida do outro lado do mundo. Duvidou mais uma vez do que havia escrito. Queria evitar que Viera pensasse que ela estava fraca e aflita. Tinha que transmitir a impressão de que estava feliz para elevar o ânimo dela. Numa noite úmida de verão, ela selou o envelope e colocou na caixa de correio vermelha da rua principal da cidade. 3 dias e 2 tempestades se passaram até que o carteiro a recolhesse. Dali, talvez ele fosse levá-la para Limoges, onde seria processada e enviada para o seu destino. Quem sabia se as cartas destinadas ao outro lado do Atlântico teriam que passar por Paris? Era esse o tema das conversas enquanto ajudava a Claire na cozinha, ou as duas se sentavam juntas para tricotar cachecóis para o inverno, enquanto as meninas corriam, subiam em galhos, ou se deixavam cair sobre as flores já secas ao longo do caminho. Algumas noites, Amanda lia o texto que acompanhava as ilustrações do livro de botânica. Daniele ficava encantada com o francês e o latim falado por aquela senhora alemã. Antes do seu beijo de boa noite, ela sempre contava às 2 meninas sobre Viera, o quanto ela era esperta e como ouvia os livros com o estetoscópio antes de lê-los, ou os cheirava, para tentar adivinhar a história que contava. Deveríamos ter trazido o estetoscópio de papá, comentou Lina, uma noite. Daniele e eu poderíamos brincar com ele, como Viera e eu costumávamos fazer. Depois de apagar a luz, Amanda retirava-se para o seu próprio quarto. Ela ficara surpresa ao descobrir que na casa havia apenas livros de receitas, sobre plantas medicinais e uma Bíblia, todos escondidos em prateleiras altas na cozinha. Aos domingos, às 4 iam à missa do Padre Marcel, na igreja da aldeia, onde Amanda aprendeu os conceitos cristãos da culpa, do castigo e do perdão. Embora não tivesse intenção de mudar de religião, simplesmente se deixava levar por uma liturgia que a acalmava e se sentia comovida ao ver Lina ajoelhada, mãos juntas, olhos fechados e cabeça baixa, enquanto rezava com fervor infantil para um Deus estrangeiro. Daniele se divertia tentando acabar com todos os vestígios de alemão do sotaque de Lina. Às vezes colocava um lápis na boca da menina, outras vezes uma migalha de pão sob a língua. Ou ela a fazia dizer as palavras como se estivessem prestes a explodir num beijo, o que fazia as duas se matarem de rir. Para as crianças da aldeia não importava o quanto Lina tentasse. Ela ainda seria a garota alemã ou a alsaciana, ou até mesmo a amiga refugiada de Daniele. Mas Amanda passou a não se preocupar tanto quando percebeu que ninguém discriminava Lina por ser, entre aspas, a menina judia. Ao pôr do sol, toda sexta-feira, Amanda acendia uma vela na janela, esperando até as estrelas aparecerem no céu, no dia seguinte para escrever frases inacabadas a Viera. Nas noites de sexta-feira, também recebiam o Padre Marcel em casa. Eles jantavam juntos, o que sempre incluía uma conversa acalorada sobre a terrível sombra que pairava sobre a Europa. Padre Marcel era alto e cheio de vida. Seu cabelo era cortado tão curto ao redor das orelhas e da nuca que era possível ver suas veias protuberantes sempre que ele ficava indignado. Os gentis olhos cinzentos do padre
contrastavam com a maneira veemente com que desafiava o mundo, embora nunca tivesse levantado a voz e falasse com uma cadência suave que encantava a Claire e deixava Amanda confusa. Seu fervor, a amargura de suas palavras, seu pessimismo sobre os dias sombrios que se avizinhavam pareciam antiquados e estranhos para alguém que não entendia seu meticuloso francês de um lirismo de outros tempos. Era somente quando ele estava no púlpito aos domingos que seu tom de voz se tornava mais severo e inundava a igreja inteira. Às vezes acho que o mundo está acabando, disse ele uma noite. Será que rezar é tudo o que nos resta? A guerra é iminente. Para Amanda, a guerra já havia começado. As palavras do padre Marcel não a incomodavam tanto quanto a Claire, para quem o padre era a única pessoa em que ela podia confiar e pedir proteção depois da morte do marido. Não acho que os alemães vão se atrever a invadir a França, ela se aventurou a dizer. Já fizeram isso uma vez e foram derrotados, mas agora têm poderio militar e o apoio de um povo ensandecido, disse o padre Marcel em voz baixa. Estamos falando de Hitler, não de um militar comum. Os nazistas vão vir até aqui? Perguntou Lina aterrorizada. Nunca vamos deixá-los entrar, Daniele garantiu. A guerra ainda não foi declarada, Claire interrompeu. Então não vamos nos preocupar, terminem a sopa. É isso que é importante agora. Ela tinha visto um vislumbre de terror nos olhos das meninas. Tudo o que estou dizendo é que temos que estar preparados, insistiu o padre antes de continuar com a refeição. Amanda ouviu a conversa em silêncio. Os nazistas já tinham destruído sua família, e ela estava quase convencida de que não havia refúgio seguro para a filha. O padre é um órfão criado por freiras. É por isso que é tão rebelde. Claire sussurrou para Amanda de modo que ele não ouvisse. Ele se encoleriza por qualquer coisa. É tão sábio quanto um ancião, mas o vigor da juventude o torna impetuoso. O que estamos fazendo enquanto o mundo vai à ruína? Nada. Não posso acreditar no que me transformei, continuou o padre, sem esperar resposta. Não sei mais quem sou. Ele suspirou e soltou a colher sobre a mesa, fechando os olhos como se estivesse no meio de uma batalha épica consigo mesmo. Estamos todos enfrentando o mesmo dilema. Amanda se atreveu a comentar, mas em seguida baixou a cabeça com medo de ter sido indiscreta. O padre fez uma pausa e percebeu que estava inquietando as anfitriãs. Não haverá guerra, disse ele. Pelo menos vamos rezar para que não haja, exclamou com veemência, completando o seu discurso acalorado, com uma colherada de sopa e os olhos fixos na toalha de mesa florida. Claire se levantou para tirar a mesa. Antes de pegar seu prato, estendeu a mão num gesto consolador. Padre Marcel ainda estava com os olhos colados na toalha de mesa. Vou me certificar de que Lina seja matriculada na escola de meninas da aldeia, ele disse finalmente, olhando para Amanda. Ela agradeceu com um sorriso. A noite terminou sem despedidas. Amanda levou as meninas para o quarto e colocou a cadeira entre as duas camas ao lado de um pequeno abajur. Mama vai ler as páginas do livro rasgado para nós, disse Lina, pronunciando a palavra rasgado com um ar misterioso. Vai contar sobre as flores e raízes das leguminosas e da família das polemoniáceas. Claire acompanhou o padre até a estrada e se deteve ao lado dele. Eles não olharam para a lua, que estava escondida atrás das nuvens. Lá não havia estrelas também. Fitaram o céu escuro da noite.
Padre Marcel pegou a mão calorosa e familiar de Claire e ela se atreveu a descansar a cabeça no ombro do amigo. Eles permaneceram assim por vários minutos, até que ele se afastou em silêncio daquela proximidade tranquila. Quase como se fugisse, começou a andar rumo à escuridão.